Bom, estamos na presença de Deus. Mais uma vez está o nosso pastor Jorge, juntamente com o seu filho Samuel. Estão aqui para nos ajudar na questão do ministério do ensino. E é um prazer tê-los aqui. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Vamos então ler a palavra de Deus. Mas o verso que nós vamos ter como base hoje é Lucas capítulo 11. E o verso primeiro é bastante interessante, o texto e o que os discípulos falam para Jesus. E também serve para nós hoje, o interesse que eles tinham e o interesse que nós precisamos ter sobre este tema. Quem encontrou, diga amém. Amém. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te louvamos por essa palavra que acabamos de ler e sobre o pedido dos discípulos para seu filho ensinar-lhes a orar a Ti. Nós também precisamos do seu ensinamento, da sua mão, Senhor, nos dirigindo e nos dando a entender os seus mistérios, sua vontade, seu querer, seus objetivos. Pai Santo, nós estamos diante de Ti. Essa casa é sua, esse povo é seu. Os obreiros aqui são seus, nós somos seus. Te louvamos, Pai, por tudo, e seja feito conforme a sua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. O primeiro tópico desse ensinamento aqui é muito importante para todos nós, irmãos. Não que os irmãos não tenham ensino aqui, mas a palavra de Deus a cada dia ela vai nos fortalecendo. A cada momento nós vamos aprendendo um pouquinho mais, aprendemos aqui e ali, e assim o Senhor vai nos fortalecendo. Mas eu escrevi assim aqui, no primeiro tópico: o efeito e o resultado da nossa oração depende da nossa comunhão. Então nós precisamos aprender claramente o que significa comunhão, porque a partir da comunhão é que a nossa relação com Deus se torna mais efetiva, mais aproximada, mais intensa e mais abençoada. Quando nós falamos de comunhão, porque a oração é um dos itens da comunhão. Veja só, a oração faz parte da comunhão, a palavra faz parte da comunhão, o sangue de Jesus faz parte da comunhão, mas nós vamos falar de outros elementos importantes, que sem esses a comunhão pode ser interrompida. Este elemento importante na comunhão, irmãos, um dos principais, é o perdão. Porque ninguém entra em comunhão com Deus sem ser perdoado. E poderíamos dizer que existe o perdão inicial. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele recebeu o perdão inicial de Deus. E esse perdão é um perdão que atinge o pecado original, pecado de Adão, pecado de origem. A carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então existe o pecado original. Esse pecado é eliminado quando a pessoa recebe Jesus como seu Salvador. Mas não existe somente o pecado original, existe o pecado atual, progressivo, existente na terra. Se os irmãos observarem, coisa de 30 anos atrás, não tinha ninguém pecando pelo celular. Eu também não havia o celular.
não tinha ninguém pecando pelo computador, também não havia computador. A tecnologia veio avançando e o ser humano foi avançando também e tendo mais leque para pecar. Então existe, quando se fala de pecado, o pecado original. Esse nós já recebemos solução para ele. A nossa vida com Jesus, a nossa participação no corpo de Cristo, a nossa comunhão no sangue de Jesus nos garante. Agora tem um detalhe, irmãos. Dentro dos pecados atuais, que não é o original já foi eliminado da nossa vida. A pessoa desvia, ele não passa a viver o pecado original mais. Se ele voltar, Deus perdoa o desvio dele, mas o pecado original não está na vida dele, porque foi tirado um dia por meio da pessoa de Jesus Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus, o pecado original é eliminado. Mas aí o ser humano continua com a possibilidade de pecar o pecado que ele não tem consciência de que pecou, e o pecado que ele tem consciência de que ele pecou. Esse pecado que não tem consciência, diz lá a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7 e o verso 9, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pecado inconsciente, porque o pecado consciente nós temos que nos voltarmos para o perdão. E o interessante é que nós dependemos do perdão de Deus e dependemos também de perdoar as pessoas. Para termos comunhão, nós dependemos do perdão de Deus. E para termos uma oração efetiva e que agrada a Deus, e que Deus estará disposto a nos responder, depende de como nós perdoamos as pessoas. Vamos ver quantos tipos de crente que existe na igreja. Primeiro, existe o crente fraco. Romanos capítulo 15, verso 1. Nós que somos fortes, será que nós podemos dizer isso hoje aqui? Eu que sou forte, tenho que suportar a fraqueza dos fracos. Mas Paulo disse que ele quis dizer o seguinte: nós que temos uma estrutura mais estabilizada, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Mas o que é esse suportar? É exatamente perdoar, ter misericórdia, não é? É suportar a fraqueza dos fracos. Esses precisam de ajuda, e a nossa oração depende da nossa ação nesse sentido, não é? Segundo tipo de pessoa doente, Romanos 14, 1. Aos que estão enfermos na fé. Você sabe que são os elementos que enferma, que faz a fé ficar enfermo? O mundo, Satanás, a dúvida, as opiniões de pessoas. Para que ir na igreja todo dia? Para que isso? Para que aquilo? E a pessoa, irmãos, chega uma certa hora que ela fica enferma na fé. Aí nada para ela é pecado mais. E Paulo diz que a gente tem que ter paciência e não tratar essas pessoas sob dúvida de palavra. Mas como devemos tratar as pessoas que muitas vezes não agem conforme os padrões que gostaríamos e não agem conforme a comunhão que Deus quer que elas tenham? Mas como nós devemos agir na nossa convivência familiar, na nossa convivência na igreja, na nossa convivência geral? Colossenses capítulo 3, verso 13. E isso para nossa comunhão, irmãos, que à medida que praticamos isso, fortalecemos a nossa comunhão com o Pai. Colossenses 3, 13. Perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, perdoai também. Então nós temos que ter sensibilidade do perdão
para que a nossa oração se torne poderosa, se torne uma bênção para o bem da obra de Deus, para o bem nosso, para o bem daqueles que nos cercam, para o bem da nossa família. Comunhão com Deus depende de perdão. Existe uma certa frase que diz liberar perdão. Não é liberar, não. Nós temos que ter o perdão como um processo contínuo na nossa vida. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro quando ensinou como orar. Mateus 6, 14 e 15. Se nós não perdoamos, Deus também não perdoa. Ou seja, aquele sujeito do coração turrão, que não perdoa de jeito nenhum, o Pai também não perdoa. Se o Pai não perdoa, bloqueou a comunhão, a oração dele não tem efeito. Pode falar, irmã? Pastor, quando a gente lembra de algo que o irmão fez pra gente, isso quer dizer que a gente não perdoa a pessoa só pelo fato de a gente ter lembrado? Não, não significa isso. Você perdoou, mas a nossa memória, ela não é uma memória que pode ser deletada. O que as pessoas fazem tem sempre um registro. É como, por exemplo, uma mulher que o marido foi infiel com ela. Ela perdoa ele, mas ela não esquece aquilo. Ainda que a gente perdoe as pessoas, mas o registro fica. Mas o importante é não ser alimentado pelo sentimento desse registro. Quando você perdoa, esse registro existe, porque é um computador que não tem delete. Mas você fala, isso é passado. Quando você lembra, você já exclui logo, tira fora de cena, porque você não quer viver aquilo, porque é um passado. Olha o que Paulo disse: uma coisa faço, irmãos, esquecendo das coisas que para trás fica, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, passado é passado, a caminhada continua e a Jerusalém está muito próxima, e ele está voltando. Nécia, o rei está voltando, ele está voltando. Então não podemos viver no passado, mas sim no presente. Este é o primeiro ponto para se ter comunhão com Deus. Mas existe o segundo. Segunda coisa que é necessária para que uma pessoa viva em comunhão com Deus é ele ser capaz de se humilhar. Porque quando nós não nos humilhamos, o Senhor cria situação para nos humilhar. E mais, irmãos, nós vamos ver aqui que 3 pessoas falou linguagens diferentes sobre o mesmo tema e trazendo grande ensinamento para nós. Vamos ver o que Jesus falou sobre a humilhação, o ato de humilhar. Por que devemos humilhar? E Jesus falou isso aqui dentro do contexto de 2 homens que estavam orando, o publicano e o fariseu. Aí Jesus encerrou dando essa opinião sobre a oração. Você vai ler capítulo 18 de Lucas e verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus disse que o comportamento do Pai, para aquele que diz: olha, Senhor, sou professor da escola dominical, sou professor do Itadem, boto na carteirinha de pastor do ministério de Verus. Esse sujeito aí, ó, eu preciso trabalhar na vida dele, eu preciso humilhar ele para ele aprender o que é humilhação. Mas o sujeito lá, o publicano: o Senhor tem misericórdia de mim, não sou nem digno de olhar para o céu. Jesus disse: esse sim recebeu a bênção, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado.
Então, na oração nossa para com Deus, a humilhação é fundamental no ponto de vista do Senhor Jesus. Mas agora, o apóstolo Tiago, ele fala da humilhação em oração propriamente dita. Tiago capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor. O que é se humilhar perante o Senhor? Quando é que nós estamos perante o Senhor? Todos os momentos que nos dobramos em oração, estamos perante o Senhor. E ele disse: humilha-te perante o Senhor, e a seu tempo ele te exaltará. Tiago disse bem claro. Mas o apóstolo Pedro também falou sobre isso. Vamos ver a maneira que Pedro falou. Tiago disse para nos humilharmos perante o Senhor, mas o apóstolo Pedro, ele falou de uma humilhação de uma maneira diferente. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Enquanto Tiago fala de se humilhar em oração perante o Senhor, Pedro fala de se humilhar sobre obediência a Deus. Está debaixo das mãos potentes do Senhor é andar em obediência e humilhado perante Ele, e a bênção do Senhor seguindo. Jesus disse assim: os sinais seguirão aqueles que creem. A bênção também segue. Diz o escritor de Deuteronômio: abençoado será no campo, abençoado será na cidade, abençoado será o seu entrar, abençoado será o seu sair. E ele poderia falar muito mais. Abençoado será o seu cantar, abençoado será o seu cooperar, abençoado será o seu contribuir, abençoado será a sua casa, abençoado será a sua vida. Serás abençoado debaixo das mãos potentes do Senhor, vivendo uma vida de humilhação perante